Irmãos, vamos abrir o Evangelho, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 7. Vou ler os versículos de 10 a 24. João, capítulo 7, os versículos de 10 a 24. Diz a palavra de Deus: Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Meus irmãos, esse ano nós temos falado, e graças a Deus estamos como igreja juntos no desejo de crescer na intimidade com o Senhor e em serviço. E graças a Deus tem nos permitido seguir esta senda. Contudo, eu quero trazer para vocês hoje um dos maiores perigos na vida cristã. Um dos maiores perigos para que a gente consiga crescer na intimidade com o Senhor. Porque é um perigo que ele está nos cercando, que ele nos cerca, e podem distorcer um desejo sincero e um desejo real de crescer no conhecimento do Senhor, de aprender a perceber a presença do Senhor, de crescer na intimidade com o Senhor. Veja bem, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus estava em Jerusalém numa festa que era chamada a festa dos tabernáculos. E que festa era essa? Uns chamam de festa dos tabernáculos, outros a festa da colheita. E essa era uma festa agrícola, é verdade, mas ela celebrava o fato do povo ter saído do Egito e eles dormiam em cabanas. Durante o período dessa festa era comum, assim como em alguns grupos religiosos ainda é comum, eles passarem um tempo, às vezes dentro da própria casa. Eles montam uma cabaninha e ficam ali durante esse período dormindo nessa cabana para poder lembrar os começos de libertação. E aí você vê a mistura de uma festa com um problema que você já ouviu várias vezes, em diversos momentos. Jesus tem que enfrentar a questão do sábado. Porque o sábado para o povo de Israel era um emblema nacional. Era muito mais do que o aspecto religioso, tinha a ver com o aspecto cultural também. Então era quase como negar-se ser um judeu se você não guardasse o sábado. Todo o arcabouço legal de Israel sustentava a grandiosidade do sábado. E é interessante pensar que esta santidade do sábado, ele remonta à criação. E você há de se lembrar, lá em Gênesis 2, a partir dos versículos de 1 a 3, você viu lá que o Senhor criou em 6 dias e no sábado ele descansou de toda a obra que fizera. Mas não para aí. Depois disso,
nos 10 mandamentos se veio a ordem de se guardar o sábado. É um dos 10 mandamentos, você encontra lá em Êxodo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra. E no 7º dia você vai descansar. A observação do sábado virou uma obsessão para o povo de Israel. No 2º século, chegou-se mesmo a deixar de guerrear, parar-se uma guerra, porque entrava-se no dia de sábado. Aqueles que estudaram a história, e se Deus quiser nós vamos ter isso aqui na igreja, como eu já lhe falei, você sabe que a guerra do Yom Kippur, os inimigos de Israel a travaram exatamente, era um sábado, a fim de dificultar a reação de Israel. E o primeiro problema a ser resolvido à época era isso: nós vamos revidar no sábado, vamos esperar passar o sábado, como é que nós vamos lidar com a agressão no meio de um sábado? Estabeleceram, isso é um exemplo, porque ao longo da história, estabeleceram centenas de leis e condicionamentos para trabalhos proibidos no sábado. Você vai achar que é uma brincadeira, mas é verdade. Me responda uma questão fundamental para a existência. Se uma galinha colocar um ovo e no sábado, esse ovo ele foi fruto de trabalho ou não foi? Existem teses sobre esse assunto. Por quê? Pode comer o ovo, porque, na verdade, esse ovo foi feito na sexta. Mas espera aí, colocar o ovo é um trabalho. Então, você já gostou da história, né? Quer discutir essa história? Vamos discutir a questão do ovo? Não? Não quer não? Tá bom. Quer discutir então quantos anjos cabem numa cabeça de alfinete? Vamos discutir isso? É real, discussão real essa, gente. Tem centenas de discussões sobre a guarda do sábado. O grande problema é que o sábado se tornou num fim em si mesmo. E Jesus, ele abala os alicerces da religião de então, quando por palavras e por atos afirmou a sua autoridade sobre o sábado. Ele colocou o homem acima do sábado. E ele lembrou aos homens que Deus prezava a misericórdia mais do que todo o sistema de culto judaico. Isso é escandaloso para a religião instituída. Isso é escandaloso ainda hoje para a gente, que muitas vezes, na tentativa de manter uma intimidade com o Senhor, a gente se apega a questões que são absolutamente secundárias. Na tentativa de manter uma integridade com Deus, eu e você somos tentados a sucumbir a apenas preceitos que não resistem a uma análise mínima do tempo, sequer da palavra de Deus. Veja só, o problema que você viu descrito aqui nasce lá atrás, no capítulo 5, porque o Senhor Jesus, ele curou um paralítico, e ele foi questionado pelos judeus exatamente porque essa cura se deu num sábado. E essa cura gerou, sabe o quê? Não foi comiseração, não foi empatia, não foi o amor, o melhor. Ela gerou, sabe o quê? Ódio, raiva, contestação. Por quê? Sábado não pode. Sábado não tem condição. Por isso é que você lê aí nesse capítulo 7, no versículo 23, Jesus falando: vocês são incoerentes. Para manter um preceito religioso, que ao 8º dia tinha que circuncidar a criança, para isso pode, mas para curar não pode. Meus irmãos, a minha palavra para você nessa manhã é uma palavra que nós precisamos refletir sobre isso que Jesus está falando, para que a gente viva uma fé que seja verdadeira, para que a gente viva uma intimidade com o Senhor que não é fruto de preceito de homens, mas é fruto do conhecimento da palavra e a aplicação correta no nosso viver. Porque Jesus é Senhor de vida, Ele não é Senhor de preceitos. Ele diz que Ele não veio revogar a lei, cumpri-la,
Mas ele não chega e nos diz o seguinte, ó, não adultera. Se adulterar, vai ser apedrejado. Não, a palavra do Senhor é outra. O Senhor Jesus diz, ó, só em olhar já adulterou. Aí pegou a gente, mas pegou mesmo. Ah, não é jurar, não é fazer juramento, não é vir aqui na igreja, chegar aqui diante de todo mundo. Não, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. É engraçado, é simples, mas é complexo. Porque eu e você, como a gente quer lei. A gente quer lei. A gente quer que diga para a gente o que pode e o que não pode. E para que a gente quer isso? Para nos dar uma falsa segurança de conformidade moral. Mas Paulo muito bem analisou a nossa natureza quando disse, o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, nessa palavra de Jesus, para viver uma intimidade com o Senhor que seja verdadeira, é que a gente precisa fazer uma análise entre a hipocrisia religiosa e a verdadeira experiência de fé. Porque eu e você somos potencialmente fariseus hipócritas. Porque a gente tenta uma conformação exterior que nos dá a impressão sempre que é mais fácil, que é mais rápido. Mas nós não conseguimos, porque carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, que disse, sem mim nada podeis fazer. Como Jesus, ele é questionado primeiramente no seu currículo vitae. Você reparou isso? Ele chega e diz o seguinte, vem cá, está querendo participar de um debate teológico, só que você não foi instruído nas escolas rabínicas. Você não tem graduação, não tem mestrado e doutorado nessa história. Quem é você para querer discutir com a gente essas coisas? Aí Jesus responde que o seu ensino se originava em Deus. E essa situação, ela nos chama a atenção para a tentativa de controle daquilo que é de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo, diz Jesus. Ou seja, cheque você aquilo que está sendo dito. Analise o que você está recebendo. Se existe uma coisa lamentável, é aquele que se diz cristão, que tem fé e abre a mão do maior bem que o Senhor deu ao ser humano, que é a capacidade de reflexão. Reflexão. Pessoas que vão vivendo a vida sem refletir sobre os caminhos que têm trilhado, sobre as decisões que têm tomadas, e sofrem a existência porque em determinado momento constatam, Deus, por que o Senhor permitiu que eu chegasse a esse ponto? Aí Deus é tão amoroso que dá vontade de dizer, meu filho, você que se levou para esse nó existencial. Mas o Senhor nos convida sempre. Crescer na intimidade com o Senhor não é abrir mão daquilo que Ele nos permite refletir. Ao contrário, é inteligir a vontade de Deus. É inteligir e fazê-la. E fazê-la. Porque alguém disse certa vez, foi o romancista, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é curioso que a gente fala tão afirmativamente, né? E canta isso. Mas eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia. O que é isso? Esse é um mantra para que eu repita e possa me convencer? Ou é a certeza realmente de que eu sei em quem eu tenho crido? Esse conhecimento de Deus não tem como eu crescer na intimidade com o Senhor se eu não buscar conhecê-lo, saber como age. Você, quando resolveu se casar, é porque você conheceu a pessoa. Alguma coisa te despertou nele ou nela. E mais do que isso, você buscou conhecer essa pessoa.
E mais do que isso, você procurou intimidade com essa pessoa. E aí você tomou uma decisão. É ele, é ela. E é disso que nós estamos falando para vencer aquilo que estou chamando de hipocrisia religiosa. Mas nós vivemos uma grande tentação nesse relacionar com Deus. Isso tem a ver com o hedonismo, que é uma doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, é o princípio e o fim da vida moral, é o meu bem-estar. Então, se eu me sinto bem, vem de Deus. Se eu não me sinto bem, é o inimigo, é o diabo que está fazendo. E dessa forma, eu abro mão de refletir, porque há coisas pelas quais eu passo na minha vida em que eu não quereria pensar, mas Deus está me tratando. Está aqui um exemplo desse homem aqui. Descobriu cedo que tinha um problema no seu fígado. Queria passar por isso? Não. Passou por tudo. Ficou feliz com o que passou? Não. Mas precisou. Por quê? Para gerar saúde. Para gerar saúde. E muitas vezes eu estou maldizendo situações que Deus me permite passar na vida, e são exatamente essas situações que vão produzir alegria, paz. Mas o processo muitas vezes nos cansa, nos desafia. Diz que todas as coisas, diz a palavra, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não vi o bem ainda, espera, porque é o processo. Nós passamos por processos na nossa vida. E aí, viver religião a partir do que eu interpreto ser o mais correto, do que eu interpreto ser o mais importante, do que eu interpreto ser o mais santo, aí eu vivo impondo valores e conceitos aos homens. Não é a verdadeira fé. Isso aí é o que alguns chamam de cristianismo para os outros, em que eu não vivo as verdades que muitas vezes eu profiro. Mas eu e você temos um grande desafio, é buscar a glória de Deus e não a glória de homens. Porque fé, irmãos, no sentido bíblico, precisa ser de tal maneira que eu tenho que deixar que Deus seja o orientador da minha vida. Portanto, é preciso viver a fé em Jesus, permitindo que Ele estruture a sua vida a partir da presença dEle. Mas é importante a gente lembrar de que Deus nós estamos falando. Porque é curioso, a gente fala porque Deus é bom. E para alguns às vezes me dá a impressão que é um Deus tão impessoal, é tão geral. Mas nós estamos falando de um Deus revelado em Jesus Cristo. Aquele que é a imagem de Deus. Você não adianta, você não vai conseguir entender o Deus criador de todas as coisas, mas a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, é o Senhor Jesus. Portanto, o cristão é aquele que olha a realidade com o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Crescer na intimidade com o Senhor é desenvolver este olhar. Como Jesus olharia. E aí me permita dizer para você que, na verdade, Cristo é o grande hermeneuta da realidade. É o óculos com que eu e você precisamos olhar a existência. Isso nos coloca o exercício de rever como eu tenho olhado o pobre, como eu tenho olhado o doente, como eu tenho olhado o próximo, como eu tenho olhado aquele para mim que é moralmente reprovável. Isso me permite olhar para a existência sob o ponto de vista das reações e entender no meu lugar o que Jesus faria. Fé em Cristo significa viver os valores de Cristo. E por isso eu não posso esquecer que quando eu falo de fé, eu estou falando de um evento
que é salvífico, que produz salvação. Somos salvos, precisamos viver salvação. Mais do que isso, olhar a vida sobre o ponto de vista da salvação, do melhor. Olhar pelo conserto, não pela destruição. Apostar naquilo que pode ser construído e abandonar as destruições. Isso, sabe o que é isso? Isso é modo de enxergar a vida. É ver a vida sob o ponto de vista de Jesus que salva, que faz novo, que transforma. A linguagem de morte e destruição não pode estar nos nossos lábios, não pode estar na nossa mente, na nossa consciência. Se existe um contrassenso maior do que a vida, é imaginar um cristão que aposta no pior, que quer ver o pior. A hermenêutica de Jesus, eu insisto com você, é a da salvação. É olhar e dizer, tem jeito, em mim. Eu mudo, eu transformo, eu faço. Creia. E essa experiência salvífica, ela é primordial. A gente leva isso em conta quando a gente fala de Jesus. E Paulo, daquela maneira até um pouco dura de reagir, foi isso que ele cobrou aos crentes lá de Corinto. Ele diz, vem cá, vocês que já experimentaram a salvação, agora estão querendo voltar para a lei? Vocês estão querendo voltar para preceitos que lhe destroem, que vocês não conseguem cumprir? Vocês precisam de Jesus. E nesse sentido, eu e você precisamos o tempo inteiro refletir sobre a nossa experiência com Jesus. É uma cruz? É um pãozinho e um suco de uva? Ou é aquele que diz, não esqueça, eu morri para te salvar? Mas Jesus não para nesse confronto aqui. Ele nos ensina também a verdadeira relação com Ele, a verdadeira relação com Jesus. Diz Mateus no capítulo 12, versículo 8, sobre essa questão do sábado, ele dizendo, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Se o Filho do Homem é o Senhor do sábado, não é também Senhor do seu próprio dia? E aí você já ouviu falar, essa questão da circuncisão, no 8º dia o menininho tinha que ser retirado da pele do seu prepúcio, fatalmente, em alguns casos desses caía, o 8º dia caía no sábado, e a lógica que Jesus questiona aqui é, circuncidar no sábado é possível, curar, abençoar, salvar, libertar, não é possível. A purificação cerimonial de um membro do corpo é permitido no dia do sábado, mas a cura do corpo todo não pode. Isso não pode acontecer. E Jesus chega e diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus está tratando essa inversão de valores que eu e você somos muitas vezes enfeitiçados para fazermos na vida cristã. Em acharmos significado em coisas que são absolutamente exteriores. Exteriores. Porque a circuncisão precisa se dar no coração. É o seu e o meu coração que precisam ser tratados. E aí Jesus foi duro aí no versículo 18, né? Vocês vêm com essa conversa fiada, Moisés deu a lei para vocês e vocês não cumprem. Essa lógica religiosa estéril que precisa ser repensada. Do faz porque sempre fez. De uma fé que é apenas cultura religiosa, que não transforma, que não muda, que não é sensível. É a teologia da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Eu não mudo, eu tenho muita firmeza nos meus propósitos. Tudo errado. Está te levando para onde isso? Cheque as suas emoções, as suas decisões.
Tenha seriedade com você mesmo de colocar diante de Deus seus pressupostos. Deixa Deus agir. Deixa Jesus falar com você. Ou gente que vive um tipo de religião que só pensa em punição, em regra, em jogos religiosos, que talvez a sua visão de Deus seja daquele mau policial do trânsito que fica atrás da banca do jornal esperando só você avançar o sinal. Quando avança o sinal, peguei, hein? Peguei, hein? Agora está multado. Mas tem a vezes que eu acho que a gente fica com essa impressão de Deus, que Ele está lá com a sua tabelinha, com o seu Excel aberto, e está só observando. Opa, pecadinho, hein? Está aqui, ó. Dos vossos pecados não me lembrarei. Lembrarei. Olha, o propósito do Senhor Jesus é de salvação, gente. É de salvação. E a gente vive alguns problemas do nosso tempo que eu acho que a gente precisa enfrentar. Se a fé cristã, ela quiser se manter viva, precisa mudar sua expressão devido à mudança dos contextos em que nós estamos vivendo. Não estou falando de valores, não estou falando de mudança de conteúdo, mas é de compreensão do momento da história em que estamos vivendo. Muita coisa mudou. As novas gerações nos ensinam isso. A gente precisa ouvir a linguagem das novas gerações, porque elas captam muito mais rápido a consciência de momento do que nós que já estamos até cansados da vida. A gente precisa aprender a fazer essa leitura, porque é uma leitura que importa para mim e para você. Porque se a gente se permitir viver como um monolito amalgamado, que não se mexe, que não vai a lugar nenhum, nós podemos estar vivendo qualquer outra coisa, menos a fé cristã. Porque a fé cristã, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro pode levar à noite, mas a alegria vem pela manhã. É novo nascimento, é fazer de novo, é vai e não peques mais. É independente do contexto, da situação, do quadro, da onde venha e quem seja. É o Jesus que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo cuidado que a gente precisa viver no nosso tempo, é um cuidado para que a prática religiosa não se torne mais importante do que o seu relacionamento com Jesus. Ora um pouquinho, canta um pouquinho, lê um pouquinho, reza um pouquinho, repete aquele hino um pouquinho e pronto. Ou sente a consciência aliviada, ou acha que já está na presença de Deus. Mas quem é Jesus para você? Que experiência você me pode contar da sua relação com Jesus? Uma vez eu contei isso para vocês, de uma experiência que tive, que Deus agiu na minha vida. Eu era missionário, e Deus pegou, eu não tinha um instrumento para tocar, e eu pedi a Deus que me desse, levei mais de um ano orando por isso, e eu tinha uma pianola, que, meu Deus do céu, era horrível, e eu reclamava com Deus dizendo: Senhor, eu estou louvando ao Teu nome, eu estou te servindo com essa porcaria. E aí meu coração se angustiou com essa história, e eu peguei, comecei a pedir, pegava emprestado com todo mundo, até que chegou um dia eu fiz um compromisso com Deus: Senhor, eu vou louvar com o que o Senhor me deu, não vou usar nada que ninguém queira me emprestar. Chego em João Pessoa, e lá um irmão muito rico, ele queria me emprestar um instrumento, eu disse que não. Ele se sentiu ofendido, afinal de contas, como é que eu ia recusar um instrumento maravilhoso de um homem poderoso como aquele? Mas assim eu fiz. E eu me lembro como se fosse hoje, porque o Brasil perdeu para a França, com aquele pênalti perdido pelo maior jogador da história do Brasil. Foi naquela noite, e eu fui dormir, irritado, porque o Brasil perdeu a Copa, e no outro dia nós íamos sair 5 horas da manhã. E eu tive um sonho.
E o sonho é que o homem chegava, esse mesmo homem chegava e me perguntava: quanto você precisa para comprar seu instrumento? E eu disse para ele o mesmo que você precisou para comprar o seu. E ele saca um cheque do bolso e fala: tá, vai comprar o seu. E eu boto aquele cheque debaixo do colchonete que eu estava e vou dormir. No dia seguinte, 4h30, eu acordo, vamos tomar café, todo mundo me olhando assustado, eu sem entender o porquê, até que me diga: o que o Alvin veio fazer aqui? Aí eu parei, me deu aquele choque, eu voltei no quarto, levantei o colchonete, estava o cheque lá, não foi sonho. O cara tinha doado mesmo aquele valor. E eu fiquei sem chão. Aí volto para São Paulo, voltamos, chegou, eu entro na loja. Naquela época, o dólar era galopante, tinha um dólar oficial, dólar paralelo. Fui lá para comprar, o dinheiro não dava. Aí eu fui falar com o Ari Veloso sobre essa história, me chamou do gabinete dele. Ari Veloso era o pastor da Igreja Batista do Morumbi. E eu chego lá e ele falou: Cid, eu sou missionário da CEPAL, ganho em dólar. E eu não troco dólar em dólar paralelo. Eu vou pegar esse teu cheque e vou trocar para você em dólar oficial. Resultado, agora não só dava para comprar o instrumento, mas sobrava dinheiro. E eu saí de lá atordoado com aquele negócio. Eu chego em casa, recebo o telefonema de um grande amigo meu, o pai dele era diretor do Banco Mundial. E ele fala: Cid, meu pai está vindo de mudança dos Estados Unidos para cá. Você quer que compre algum equipamento para você ou para o grupo? Eu falei: estou doido, porque agora a coisa mudou muito. Resultado dessa história: comprei 2 instrumentos, 2 teclados, amplificador, contrabaixo, guitarra, 2 microfones, um mundo de coisa. E o grupo se viu todo ele abençoado. Que bênção! Não é verdade? Meus irmãos, essa minha experiência aconteceu há mais de 35 anos. Há mais de 35 anos. Qual a experiência que eu estou tendo com Deus hoje, nesta semana? O que eu posso contar da minha relação com o Senhor Jesus? É óbvio que eu estou falando de mim, eu vou jogar para você, né? O que você pode contar da sua relação com Jesus? O Evangelho é boas novas. Você o tem. Que diferença isso está fazendo na sua existência hoje? Ou você, como eu, só tem uma história para contar com o Senhor Jesus de 35 anos atrás? Porque a palavra me ensina que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mas também tem uma terceira coisa que a gente precisa refletir nesse tempo, que é o que é um culto verdadeiro. Nós nos reunimos, e muitas vezes isso me preocupa, nós sempre nos reunimos para fazer alguma coisa. E temos pouca oportunidade de estarmos juntos para sermos. Esse encontro com a família, o encontro da família, tem sido uma oportunidade assim, para a gente ser, para a gente estar junto, para conversar, para brincar, para contar, para nos conhecermos melhor, para sermos família do Senhor Jesus. Mas também, quando a gente pensa em culto, a gente tem que fazer uma análise. Dr. França era um homem muito voltado para a espiritualidade. Ele diz o seguinte: nós herdamos uma igreja em que prevaleceu muito o falar e pouco o silêncio, de se perceber na presença de Deus, de contemplar o Senhor, de se permitir olhar para o que acontece na vida e reconhecer a condução do Senhor Jesus. Coisas que nos remetam para o sentido do que é graça, do que é misericórdia. O cristianismo tem a certeza, ele não nasceu de uma escola, ele não nasceu de um pacote, nasceu de um encontro de Jesus com pessoas que disseram: esse homem é diferente, esse homem fala diferente, eu quero estar com o Senhor. Isso é fruto de experiência,
É sobre esta fé que a igreja nasce. Uma experiência que atinge a totalidade da pessoa, que é plena. E Jesus continua a dizer para os fariseus: olhem além da superfície das coisas, aprofundem, julguem com justiça. Tenha certeza de que sem mim nada podeis fazer. Mas finalmente, o Senhor Jesus nos ensina o valor da palavra. Isso eu acho maravilhoso. E aí eu me remeto a quando Jesus disse que não veio para revogar, mas para cumprir a lei. E aqui o Senhor está falando da observância do sábado. E aí você precisa observar que Jesus está nos propondo a verdadeira forma de encarar a vida, a prática da fé. Você precisa aplicar o conceito de verdade de vida nas mais diversas áreas da existência, até na relação com as coisas de Deus. A primeira que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: não tem um dia maior do que o outro. Hoje, que a gente historicamente chama do dia do Senhor, né? Não é um dia melhor do que os outros. Não é que Deus agora está prestando atenção e nos outros 6 dias você se vira na vida. O Senhor é Senhor de toda a nossa existência. Todos os dias são dias do Senhor. O salmista no Salmo 118 nos ensina: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E você sabe por que a igreja se reúne no domingo? Porque foi o dia da ressurreição. Porque desde o começo, os primeiros cristãos se reuniram exatamente na ressurreição. Não tem outro significado. Você pode encontrar aí as 24 horas mais santas, 24 horas menos santas, mas não tem absolutamente nada a ver. Você querer tornar especial um dia é você desmerecer que Deus é presente todos os dias. Você guardar a sua oração para fazê-la durante um culto é um equívoco, porque o templo do Espírito Santo, quem é? É esse lugar belíssimo, hein? Diga-se de passagem. Poucas igrejas têm a beleza que nossa igreja tem, mas Deus está em todo lugar, em todo tempo. Por isso, não economiza oração, não. Nem faz uma oração num determinado momento. Não, fale com o Senhor o tempo inteiro. Mas ao falar sobre o propósito e o significado do sábado, que se perdeu o sentido, é porque o Senhor sabe que eu e você precisamos de descanso. Descanso. E uma das coisas que o Senhor tem mais colocado peso no meu coração é exatamente isso. A necessidade de descanso. Porque quando eu acho que pelo meu muito fazer as coisas dependem de mim, eu estou sendo um idólatra. Eu estou adorando as minhas possibilidades. Eu estou adorando as minhas capacidades. Espera aí, segura a sua cabeça agora. Porque você pode estar pensando, mas se eu não trabalhar, como é que eu ganho o pão? Você está esquecendo que até o suor do seu rosto para ganhar o pão, quem preenche as necessidades é o Senhor. Não sou eu nem você nos matando e não respeitando. Porque quem nos ordena descansar é o Senhor da criação. É aquele que fez a máquina e a conhece como funciona. Mas para isso, exige de mim, exige de você o quê? Reflexão. Lembra do que eu falei no começo? Quando a cabeça, isso eu falava para meus filhos desde criança. Quando a cabeça não pensa, o corpo sofre. É claro que eu estava falando da chinelada, né? Reflexão. Intimidade com o Senhor é viver um cristianismo que reflete. Jesus não é o Senhor só do sábado.
Ele é Senhor da vida. Jesus não está lhe cobrando pureza ritual, mas santidade de vida. Jesus não está lhe impondo restrições espirituais, mas lhe oferecendo vida em abundância. Que Deus te abençoe.